Oséias capítulos 1 a 6, 10 a 14 e Joel. Eu voluntariamente os amarei. Vem e segue-me. Estudo pessoal e familiar. Velho Testamento, 2022. Peça a presença do Espírito ao fazer seu estudo de Oséias e Joel. Anote as mensagens que o Espírito colocar em seu coração e sua mente. Registre suas impressões. O convênio de Israel com o Senhor tinha o propósito de ser tão profundo e significativo que o Senhor o comparou a um casamento. O convênio, como um casamento, incluía um compromisso eterno, experiências compartilhadas, edificar a vida juntos, lealdade exclusiva e, acima de tudo, amor profundo. Esse tipo de devoção vinha com elevadas expectativas e trágicas consequências para a infidelidade. Por meio do profeta Oséias, Deus descreveu algumas das consequências que os israelitas enfrentariam se quebrassem seu convênio. Sua mensagem, ainda assim, não foi "Eu te rejeitarei para sempre por ser infiel". Em vez disso, a mensagem foi de que o Senhor atrairia Israel de volta para si. Ver Oséias capítulo 2, versículos 14 a 15. Desposar-te-ei comigo em justiça. Oséias capítulo 2, versículo 19. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei. Oséias capítulo 14, versículo 4. Essa é a mesma mensagem que ele nos dá hoje ao procurarmos cumprir nossos convênios com amor e devoção. Joel transmitiu uma mensagem semelhante. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e é clemente e tardio em irar-se e grande em benevolência. Joel capítulo 2, versículo 13. O Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Joel capítulo 3, versículo 16. Ao ler Oséias e Joel, pondere a respeito de seu próprio relacionamento com o Senhor. Pense em como ser fiel a Ele pode ser inspirado pela fidelidade dele. Para uma visão geral dos livros de Oséias e Joel, ver Oséias e Joel no Guia para Estudo das Escrituras. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Oséias capítulos 1 a 3 e 14. O Senhor sempre nos pede que voltemos para Ele. A esposa de Oséias, Gomer, foi-lhe infiel, e Deus mencionou esse triste acontecimento para ensinar aos israelitas como se sentia a respeito deles e de seus convênios com Ele. Ao ler Oséias, capítulos 1 a 3, reflita sobre como o Senhor vê seu relacionamento com o povo do convênio. Pondere também sobre as maneiras como você, assim como os israelitas, pode ter sido infiel ao Senhor e como ele foi benevolente. Por exemplo, o que Oséias capítulo 2, versículos 14 a 23 e Oséias capítulo 14 ensinam sobre o amor e a misericórdia do Senhor? Como você lhe demonstra seu amor e sua lealdade? Ver também Dieter F. Uchtdorf, O Ponto de Retorno Seguro. Aliahona, maio de 2007, página 99. Oséias capítulo 6, versículos 4 a 7, Joel capítulo 2, versículos 12 a 13. A devoção a Deus tem que ser sincera, não apenas aparente. O Senhor ordenou a seu povo que oferecesse sacrifícios de animais. No entanto, mesmo que o povo nos dias de Oséias estivesse obedecendo a essa lei, eles estavam quebrando mandamentos mais importantes. Ver Oséias capítulo 6, versículos 4 a 7. O que você acha que significa o Senhor dizer: "Eu quero é a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos"? Oséias capítulo 6, versículo 6. O que significa a benevolência ser como uma nuvem ou como o orvalho? Como deve ser nossa justiça? Ver Isaías capítulo 48, versículo 18, 1 Nef capítulo 2, versículos 9 a 10. Leia também Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13, capítulo 12, versículos 1 a 8, para ver como o Senhor usou Oséias capítulo 6, versículo 6, durante seu ministério. Como essas passagens o ajudam a entender as palavras de Oséias.
Ao ler Joel capítulo 2, versículos 12 a 13, saiba que rasgar as vestes era tradicionalmente uma demonstração de luto ou remorso. Ver, por exemplo, 2 Crônicas capítulo 34, versículos 14 a 21 e 27. De que maneira rasgar o coração é diferente de rasgar as vestes? Ver também Isaías capítulo 1, versículos 11 a 17, Mateus capítulo 23, versículo 23, 1 João capítulo 3, versículos 17 a 18. Joel capítulo 2. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando Joel profetizou sobre o dia do Senhor, ele o descreveu como um dia de trevas e de escuridão, grande e muito terrível. Joel capítulo 2, versículos 1 a 2 e 11. Israel passou por dias grandes e terríveis no decorrer de sua história, e o povo do convênio do Senhor enfrentará mais disso no futuro. O que lhe chamou mais a atenção no conselho que o Senhor deu em Joel capítulo 2, versículos 12 a 17. Observe também as bênçãos que ele prometeu em Joel capítulo 2, versículos 18 a 32. Por que as bênçãos prometidas nos versículos 27 a 32 poderiam ser especialmente valiosas em dias como aqueles descritos em Joel capítulo 2, inclusive na nossa época? Em sua opinião, o que significa que o Senhor derramará o seu espírito sobre toda a carne? Joel capítulo 2, versículo 28. Como as profecias em Joel capítulo 2, versículos 28 a 29 estão sendo cumpridas? Ver Atos capítulo 2, versículos 1 a 21, Joseph Smith, História capítulo 1, versículo 41. Pondere também estas palavras do presidente Russell M. Nelson. Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Revelação para a Igreja, revelação para a nossa vida. Liahona, maio de 2018, página 96. Por que a revelação é fundamental para a nossa sobrevivência espiritual? Como você vai aumentar sua capacidade de receber revelação pessoal? Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a reunião familiar. Oséias capítulo 2, versículos 19 a 20. O Senhor usa a metáfora do casamento para descrever seu relacionamento de convênio com Israel. Sua família poderia debater por que o casamento pode ser uma boa metáfora para nossos convênios com Deus. De que maneira, Oséias capítulo 2, versículos 19 a 20, nos ajuda a entender como Deus se sente a nosso respeito. Como podemos ser fiéis aos convênios que fizemos com Ele? Oséias capítulo 10, versículo 12. As crianças podem gostar de fazer o desenho de um relógio e planejar como podem buscar o Senhor em diferentes horários durante o dia. Joel capítulo 2, versículos 12 a 13. Para ajudar sua família a falar sobre Joel capítulo 2, versículos 12 a 13, coloque uma gravura do Salvador em um lado da sala e a palavra pecado do lado oposto. Peça aos membros da família que se revezem em olhar para a palavra e depois para o Salvador à medida que falam sobre coisas que podem nos ajudar a nos voltar para Ele, com todo o nosso coração. Incentive-os a pensar em todos os aspectos da vida, inclusive atividades, trabalho, escola e relacionamentos. Joel capítulo 2, versículos 28 a 29. O que significa o Espírito ser derramado sobre nós? Talvez você possa demonstrar isso fazendo um contraste entre verter um líquido num copo e colocar água no copo com um conta-gotas. Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me, primária. Hino sugerido: Vinde a Cristo, Hinos número 69. Aperfeiçoar o ensino. Ensine a doutrina. Os pais sábios jamais perderiam uma oportunidade de reunir os filhos para aprenderem a doutrina de Jesus Cristo. Esses momentos são raríssimos quando comparados ao trabalho do inimigo. Henry B. Eyring, A Força da Doutrina, Liahona, julho de 1999, página 87.